último bloco do nosso programa desta sexta-feira, conversando sobre o Censo Demográfico 2022. Participe do programa. Temos aí nossas redes sociais. Você pode entrar no Twitter, no Instagram e também mandar sua mensagem no WhatsApp. 8802-8979. Já tem gente mandando aqui um alô, fazendo pergunta para Hildebrando. Então, você pode participar, ainda dá tempo. Mas antes, vamos falar de fim de semana dos candidatos. Pois é, vamos à agenda dos candidatos ao governo para o final de semana. Bento, no sábado, às 15h, visita o bairro Lagoa Azul, em Natal. A candidata Cloriza Linhares, no sábado, 9h, toma café com Vaval da Maísa. 16h, evento de Zé Peixeiro. 19h, compromisso familiar. No domingo, às 10h, lançamento da candidatura de Alexandre Teixeira, no Ginásio Sagrado Coração, em Natal. 11h, batismo do filho de Mauro, em São José do Mipibu. Às 19h, culto de 18 anos de pastoreio do pastor Roberto Pereira, em Goianinha. O candidato Daniel Moraes, do PSOL, no sábado, grava podcast Vem de DM. No domingo, faz campanha em Açu. A candidata Fátima Bezerra, no sábado, às 10h30, faz lançamento da candidatura a deputado federal de Garibaldi Filho, em Natal. 15h30, lançamento de candidatura a deputado federal de Jaime Calado, em São Gonçalo do Amarante. 4h30, lançamento da candidatura a deputado estadual de Hermano Moraes, em Natal. Às 5h30, deslocamento para Açu, lançamento da candidatura do deputado estadual George Soares. A candidata Rosália Fernandes, no sábado, às 9h, realiza seminário de programa de saúde no auditório do Sindisaúde, em Natal. Os candidatos Fábio Dantas, Nazareno Neres, Rodrigo Vieira e Capitão Stevenson não enviaram a agenda até o fechamento da edição. E os candidatos que enviaram que estão aí na nossa agenda só do sábado, é porque só enviaram do sábado, ainda não tinham fechado os demais dias. Eu digo demais porque seria interessante a gente já trazer da segunda aqui. Mas é muito complicado realmente que a assessoria feche tudo. Até o nosso horário seria muito bom, sempre que tiver a gente traz, obviamente. Carol, um detalhe desta agenda, só que da governadora Fátima Bezerra, é de que a assessoria da deputada Isolda afirmou que na movimentação que vai acontecer no sábado aqui em Mossoró, teria a presença da governadora. No entanto, a gente viu aí, a governadora estará, na verdade, em Açu. Em outro momento, será feita esta mobilização, talvez da deputada Isolda e outros candidatos daqui de Mossoró e região, com a presença da governadora Fátima Bezerra. Pois é, Mossoró, nesse final de semana, deverá ter movimentações de candidatos à proporcional. A gente viu aí nas principais agendas que não tinha movimentação para Mossoró, dos 3 candidatos que estão à frente nas pesquisas. O Stevenson não divulgou, mas é muito difícil realmente que ele venha. O Fábio Dantas divulgou agora há pouco e não tem agenda marcada aqui para a região oeste no final de semana. Mas você vai ver aí, com certeza, candidatos a deputados estaduais e federais realizando movimentações aqui em Mossoró no sábado e no domingo. Vamos agora voltar nossa conversa com o Hildebrando Reis, que é coordenador censitário em Mossoró, está coordenando o Censo 2022, que está acontecendo. Inclusive, se você já recebeu a visita, manda aí pra gente, conta aí pra gente se você já recebeu. Eu já recebi a visita do Censo lá em casa, viu, Volnov? E você? Ainda não, Carol, ainda não. Inclusive, vou até falar sobre um assunto que é importante aqui, sobre os condomínios, né? Então, vamos aguardar essa ida lá do recenseador, lá onde eu moro. Mas eu já aproveito e pergunto, Carol, como é que fica essa questão dos condomínios? Porque existem os prédios, os condomínios de casas. Como é que está esse contato para poder fazer esse censo nesses locais? Realmente, meu caro Vonúvio, as entrevistas em condomínios, elas são um desafio à parte. Um desafio à parte mesmo. Agora, no dia 11 do mês de agosto, nós fizemos uma reunião com os síndicos e administradores de condomínios aqui de Mossoró, especificamente. Em Natal já tinha sido realizado esse encontro, Natal, em Parnamirim. Em dia 11 nós fizemos aqui em Mossoró. E nós tentamos criar algumas parcerias com alguns síndicos e administradores de condomínio para facilitar o ingresso do recenseador nos condomínios. E tem surtido bastante efeito. Embora alguns condomínios ainda sejam relutantes em aceitar a visita do recenseador, muitos, principalmente administradores do condomínio, têm nos ajudado bastante a ingressarmos nesse condomínio. Como é que nós fazemos isso?
Em conversa com os síndicos e administradores, nós enviamos previamente uma foto e o nome e matrícula do recenseador que vai recensear aquele condomínio. Então, os síndicos já podem repassar aos moradores o nome da pessoa que vai entrevistar, a foto. Então, isso gera uma maior segurança, porque o condômino já sabe quem vai visitar aquele condomínio. E isso é uma parceria que está dando bons frutos mesmo. E a ideia é levarmos cartazes físicos também com a foto do recenseador e afixarmos em zonas comuns dos condomínios para que as pessoas também vejam quem é que vai visitar esse condomínio. E tem uma coisa interessante. O recenseador, quando ele chega a um condomínio e vai fazer as entrevistas, ele não necessariamente precisa entrar na casa de ninguém, não. O condomínio pode responder pelo interfone, pode escolher responder por telefone, pode escolher responder por internet, pode escolher numa área comum, seja num hall, numa área de lazer, qualquer lugar que ele queira receber o recenseador. Ou seja, nós deixamos a critério do morador escolher onde quer ser entrevistado. Ele não precisa abrir as portas do seu lar para receber uma pessoa estranha, que no caso é o recenseador. Obviamente, se ele assim quiser, fica à vontade também. É questão de comodidade para ele. A gente tem aqui a Graça do Nova Betânia no nosso WhatsApp dizendo que gosta de política, viu? E que já está sintonizada com o cenário. Ela diz, moro em condomínio, já recebi a visita do recenseador. Foi agendada para as 20 horas, muito tranquila, só achei as perguntas muito resumidas. Eu também peguei esse questionário resumido. Os questionários são idênticos, Hildebrando? Pois é, muito interessante. O meu também foi um questionário mais resumido, que nós chamamos de questionário básico. Mas não, os questionários não são iguais. Nós temos dois tipos de questionário. O questionário básico e o questionário amostral. O questionário básico, ele é bem mais resumido mesmo, tem só em torno de 26 quesitos, até 26 quesitos. Já o amostral não, ele tem 77 quesitos. Ele é bem mais demorado, ele é bem mais minucioso. E o que é que define a aplicação de um e outro? Essa seleção ela não é feita previamente, ela é uma seleção aleatória para garantir a precisão estatística, digamos assim. Porque como é uma questão estatística, nós não podemos escolher previamente, porque depois poderia causar alguns tipos de distorções de estatísticas. Então, ela é feita automaticamente pelo sistema para garantir que não vai ter um viés de escolha pelo recenseador. Nós estimamos que em torno de 11% dos domicílios do Brasil respondem ao questionário amostral. E eu posso até adiantar que quanto maior o município, proporcionalmente nós temos uma quantidade menor de questionários amostrais. De maneira que, para pegar só um exemplo assim extremo, em municípios com menos de 2.500 habitantes, 50% dos questionários são amostrais. Porque como em populações menores, nós precisamos de uma amostra maior para termos uma maior qualidade dos dados. A gente tem aqui a participação do Luiz Aires, viu, Vonúvio? Está dizendo, fale aí da falta d'água em várias ruas do bairro Aeroporto 2. Luiz Aires, presidente do Conselho Comunitário do Aeroporto. Já entraram em contato com a CAERN, não tiveram resposta, Luiz Aires. Entra de novo, vamos fazer a reclamação. João, diretor da UPA do BH, muito obrigada pela audiência de sempre. Nós temos aqui a participação vamos lá, Só se identificou como eu, viu, Vonúvio? Pensei que era você que ia perguntar. Não, foi uma pessoa que se identificou como eu. Ele diz o seguinte, de início, parabéns pelo trabalho do entrevistado e toda a equipe. Gostaria de indagar, dada a importância do censo, o que o entrevistado pensa de um político que é contra o censo e tenta, de toda forma, sabotar a realização do programa de recenseamento. Uma pergunta interessantíssima. E o que eu tenho a dizer é que o IBGE... É o Antônio do Centro, só interrompendo rapidinho, viu? Está identificado, Antônio. Obrigada. Então, interessantíssima a pergunta. O que eu posso dizer é o seguinte. O IBGE, ele é uma instituição, que se diz uma instituição de Estado e não de governo. O IBGE, ele desde 1936, ele vem realizando o seu trabalho, ele realiza o censo desde 1940,
E, como posso dizer, por ser uma instituição de Estado e não de governo, o IBGE ele tenta sempre se manter distante de qualquer influência política. Obviamente, nós acabamos sendo impactados pela política de alguma maneira ou não, de uma maneira ou outra, mas por ser uma instituição de Estado, ele, independente de quem seja o político, ele tenta, de quem seja os governantes, perdão, ele tenta sempre realizar um trabalho técnico, eivado de influências políticas, para que nós tenhamos, como já disse, um resultado técnico e que entregue uma realidade, né, independente do governo que esteja naquele momento. É isso que quer dizer que o IBGE é uma instituição de Estado e não de governo. Vocês estão sentindo algum tipo de resistência aqui em Mossoró e em outros municípios desse processo? Dos moradores, né? Resistência dos moradores? Infelizmente, sim. Diariamente, nós recebemos um feedback dos recenseadores mostrando a dificuldade que está sendo cada vez maior em adentrar em determinados lares. Muita gente não quer receber o IBGE por algum motivo. A princípio, você pensa logo, pode ser uma questão de segurança, mas nós tentamos facilitar a forma de identificar o recenseador. Mas, mesmo assim, algumas pessoas sequer querem dialogar conosco. E o que fazer nessas situações? O IBGE ele sempre tenta manter uma política, digamos, da boa vizinhança. Então, a ideia é tentar sempre convencer aquela pessoa de que a resposta dela é importante para que possamos conhecer a realidade local. Então, sem a resposta dela, nós deixaremos uma lacuna naquela localidade. E nós não queremos isso. Nós queremos conhecer a realidade como um todo. E ninguém deixe de ser contado. Que todo mundo conte como é a sua realidade, como é a sua vida. Então, tentamos fazer esse processo de conscientização, que nem sempre dá certo. Eu gostaria de frisar que o IBGE não gosta de utilizar meios coercitivos, essa anda longe da política do IBGE, embora haja previsão legal na Lei 5.534 de 68, que prevê a possibilidade da aplicação de uma multa a quem não receber o IBGE ou quem responder de forma fraudulenta. Há a possibilidade dessa multa, mas o IBGE sempre quer se manter distante desses meios coercitivos para que tenhamos um bom relacionamento e todo mundo colabore com o censo por uma questão de civilidade, para que possamos conhecer a nossa realidade, não por uma obrigação. A gente tem aqui ainda algumas participações. O professor Nilson Freitas gostaria de falar que recebeu a visita do recenseador na casa dele. Disse que ficou muito feliz porque pela primeira vez teve o prazer de se declarar indígena remanescente dos Tapuias Paiacus da Ribeira do Apodi. Ele é lá de Apodi, está aqui acompanhando. Muito obrigada, que coisa boa. Nilson Freitas, obrigada pela audiência e pelo seu depoimento aqui no nosso programa sobre o censo. A gente tem também participação do Niel do Sumaré, também sempre ligado, e ele pergunta, quando é que o censo vai para o Sumaré? O censo, ele até já está no Sumaré também. Porque é difícil de quantificar quando estaremos em determinados locais. Por quê? Nós dividimos o município em diversas pecinhas, digamos assim, como se fosse um grande quebra-cabeças. E essas pecinhas, que para se ter ideia em Mossoró são mais de 400, nós dividimos o território inteiro em pequenas pecinhas que chamamos de setor censitário. E o setor censitário é a unidade de trabalho de cada recenseador. E então, nós primeiro escolhemos alguns setores, que a priori seriam setores de mais fácil trabalho, e disponibilizamos para o recenseador. O recenseador, através da posição dele no processo seletivo, ele poderia escolher onde queria trabalhar. Então, ele vai trabalhando e nós vamos preenchendo aos poucos todo o quebra-cabeça. De acordo com o recenseador, termina em um setor, quer começar em outro, escolhe, vai indo, até preenchermos todo o município. Então, é difícil dizer quando estaremos onde. Nosso tempo já está quase no fim, mas eu queria fazer a pergunta da Leila antes. O Exildo Costa parabeniza a sua desenvoltura, viu, Idebrando? E a Leila, ela diz o seguinte, moro no Van Rosado, mas vou 2 vezes por semana em casa, estou dando assistência a uma pessoa da família. Como faço para responder o censo? 30 segundos. Pronto, Leila. Veja só, se você não estiver em casa quando a pessoa chegar, ele vai tentar voltar mais 4 vezes. Ainda assim, se ele não lhe encontrou, ele vai tentar deixar um bilhetinho de recado
com o telefone dele para que você possa entrar em contato e agendar a entrevista. E o Debrando Reis, coordenador censitário, muito obrigada pelos esclarecimentos no programa de hoje. Eu agradeço e, mais uma vez, o recenseador chegar à sua casa, por gentileza, receba-o de coração aberto e vamos conhecer a realidade brasileira. Seja sempre bem-vindo, Ideobrando. Você de casa, boa noite, bom final de semana, até segunda. Muito obrigada pela audiência e companhia durante toda a semana. Segunda-feira a gente se encontra. Aproveite seu final de semana e até lá.